Jesus. Pergunta, Cássio, vai ser possível fazer uma filmagem de fora da Terra para poder ter prova do tamanho a ser esférica? Porque as medições de Dáquila só foi possível na superfície da Terra. Eu acredito que sim, porque Dáquila agora está fazendo um novo documentário, e esse documentário vai estar falando do céu, vai estar falando das estrelas, né? Inclusive, no finalzinho do documentário A Terra Convexa, o Urandir já disse que seria assim, né? Que provavelmente o Sol não está tão longe assim como dizem. Então, todas essas medidas que eu estou passando para você dentro da explicação da ciência, isso será contestado, assim como realmente o formato da Terra foi contestado e provado por Dáquila Pesquisas, sabe? E o que eu acho interessante é que esses cientistas que fazem chacotas, fazem piadas, né? Dáquila ofereceu, a princípio, R$1 milhão para os cientistas provarem que a Terra é esférica. Veja bem, até 1982 não existia um GPS geodésico. Não existia. Eles desenvolveram esse GPS geodésico, mas a partir de 95, esse GPS geodésico já foi para a mão do pessoal, para eles começarem a fazer as medições de grandes distâncias. Gente, lá na época de Eratóstenes, 194 a.C., esse filósofo, matemático, astrônomo, que ele era africano, mas viveu muito tempo na Grécia, que é atribuído a ele, né, a medição da Terra, que depois veio outros cientistas e fazendo alguns ajustes, falando que ela é achatada nos polos e por aí afora. Mas veja bem, eles não tinham nenhum tipo de equipamento para realmente fazer uma medição exata. E a técnica que Eratóstenes usou, que até hoje realmente os cientistas dizem que é a mais perfeita. Gente, tem tanta coisa de 2.000 anos atrás que caiu por terra. 2.500 que caiu por terra. Se a gente for ver os filósofos, os pré-socráticos, ou seja, os filósofos antes de Sócrates, eles estavam muito preocupados, né, esses filósofos, de como que era a natureza, como era o céu, como eram as estrelas, como era o sol. Eles queriam entender. Então, uns acreditavam que o elemento mais importante era a água, outros acreditavam que era o fogo, outros acreditavam que era o vento, né, o ar. Eles iam olhando para os elementos e tentando realmente entender como funcionava. Eles queriam entender como que eram as estrelas. Então, tinha alguns mitos de criação que a Terra era tinha uma tela muito grande em volta e que por fora da Terra era um fogo muito grande. E essa tela, tipo um pano, vamos dizer assim, que envolvia uma abóbora gigantesca que envolvia a Terra, nos permitia, durante a noite, visualizar aquele monte de fogo que estava por algumas frestinhas que escapavam. E essas frestinhas aí, né, dava a visão daquele fogo, que eram as estrelas. Vários mitos de criação. Vários mitos de criação. Né? Inclusive, numa das lives aqui, eu citei um livro de um astrofísico brasileiro, chamado Marcelo Gleiser. Ele escreveu um livro chamado A Dança do Universo. Marcelo Gleiser não apoia em nenhum aspecto, né, a probabilidade de vida extraterrestre. Entende? Mas a critério de pesquisa, a gente precisa valorizar o trabalho desse cientista, sabe? Por quê? Porque, bom, além de ser brasileiro, a gente tem que valorizar, né, os pesquisadores e os estudiosos brasileiros. Ele escreve esse livro que ele conta toda essa história. Ele vai lá dos pré-socráticos, ele passa pela ciência vindo por Kepler, Copérnico, Newton, Galileu, e assim por diante, até a atualidade dos aceleradores de partículas. Como esse livro foi escrito antes de 2012, né, não tinha ainda o LHC, né, esse grande colisor de hadrons. Então, ele fala da ciência de partícula, mas ele passa aí por Einstein, né,
por cientistas modernos e tudo mais. Mas isso é muito interessante para a gente ter uma ideia de como pensavam as pessoas. E o legal desse livro é que ele vai atrás também, né, dos mitos de criação de vários povos indígenas, povos orientais, os europeus, africanos, e toda a ideia que as pessoas tinham a respeito do nosso universo, da terra que a gente pisa. E se a gente não sabe onde a gente está, se a gente não entende, né, como que isso funciona, como que a gente vai realmente saber quem nós somos? Então, quando criaram o GPS geodésico, foi possível, então, fazer essas medidas de distâncias. Então, ele está sempre conectado ali ao satélite e eles estão sempre sabendo as distâncias com muita precisão. O Cícero está colocando aqui o experimento de Eratóstenes é uma aberração que é tida até hoje como a última palavra em relação ao formato da Terra. Exatamente. Mesmo encontrando um furo nesta teoria com a relatividade. É verdade. Então, assim, os cientistas, eles ainda estão se apoiando neste experimento, né, que não tem nenhum fundamento. E tanto não tem, gente, nenhum fundamento, que quando Dáquila contratou ali os engenheiros do INCRA e foi para um prédio no Rio Grande do Sul e outro prédio no Rio Grande do Norte, que deveria apresentar curvatura, e eles disseram no começo, se vocês não assistiram o documentário Terra Convexa, vão lá, assistam. Eles disseram, vai ter que ter curvatura. Vai ter que ter. E aí ficaram brincando, mas quanto mais ou menos? Mas no mínimo uns 270 metros. Vai ter que apresentar. Ok. E no finalzinho do documentário vocês vão ver. Eles colocaram o GPS geodésico num e no outro. Gente, são 3.000 quilômetros. Eles ficaram malucos. Espera um pouquinho para estabilizar ali, mais ou menos umas 6 horas. Estabilizou, vai medir. Não deu nada. Não deu curvatura alguma. E são os engenheiros do INCRA que dizem isso. São pessoas gabaritadas. O INCRA é um órgão de respeito. Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, abriu um buraco na teoria da gravidade, mas capciosamente não taparam o experimento que comprovaria ela. O tal raio de direção à luz, à Lua. Sim, outra coisa também, isso aí o Cícero está colocando umas questões assim muito interessantes, porque a própria ciência, né, eles têm várias brechas aí, e é difícil realmente deles conseguirem explicar essas brechas. Até hoje eles não sabem ao certo o que é a gravidade. Não sabem ao certo. Muita coisa é teoria. O cientista de verdade não sabe o que é a gravidade. Eles falam da gravidade toda hora, a lei da gravidade, a lei da gravidade, que é outra lei, né, de Newton, que o próprio, né, CEO de Dáquila disse, né, o nosso presidente Urandir, que a gravidade não existe. O que existe é MDPL. Está lá no documentário Terra Convexa. Então, quando os engenheiros do INCRA viram que não tinha nenhuma curvatura, eles ficaram pasmos. Os nossos engenheiros de Dáquila também ficaram pasmos. Porque quando nós começamos toda essa pesquisa, a gente também pensava a Terra deve ser esférica mesmo. Mas quem pediu para a gente procurar isso? O mesmo quem disse, busquem conhecimento. Vão atrás. Vão atrás da informação. Agora a questão que eu quero colocar aqui. Antigamente, gente, o GPS geodésico era uma coisa muito cara. Hoje você pode alugar um GPS geodésico. Dáquila deixou à disposição todos os instrumentos, as ferramentas, vamos chamar assim, de medição usadas no documentário. Para que qualquer pessoa pudesse repetir o feito e tirar as suas conclusões. Então, esses cientistas que fazem piada, eles estão perdendo dinheiro, gente. Eu dou risada desses cientistas exatamente porque eles estão perdendo dinheiro. Porque se eu não acreditasse,
ou se eu tivesse a plena certeza que a Terra era esférica, sabe o que eu fazia? Eu alugaria 2 GPS geodésicos. 2. Alugaria, ia nos mesmos prédios, contrataria engenheiros do INCRA. Olha só o que eu faria para ganhar dinheiro. Eu gastaria, porque um GPS geodésico, se você for comprar, você vai pagar nos tops de linha aí 50 mil reais. Mas você não precisa comprar, né? Quer fazer uma coisa bem econômica? Alugue por uma semana. Certo? Põe um GPS num prédio, põe um outro no outro. Pronto. Tire as conclusões. Prove que a Terra é esférica e vai buscar 1 milhão. Recentemente aumentou esse prêmio, não sei para quanto, mas vamos falar de 1 milhão? Você gastaria no final de semana, vamos pensar que os engenheiros cobrassem 10 mil reais para ir junto. 10, 15. Pagou os 30 mil dos engenheiros. Você ia comer em restaurantes bons, ia gastar aí uns 20 mil reais aí com aluguel do GPS geodésico, ia comer e beber, vamos pensar que ia ser um passeio aí, um rolezinho aí de 60 mil? Vamos arredondar para cima, porque a gente é bem próspero? 100 mil. Você gastou 100 mil com a brincadeira. Eu ganharia 900. Se você, cientista, tem tanta certeza disso. Esses dias eu liguei para o pessoal